de apresentar o plano de aula, se você quiser, 5 minutos antes de começar a contar o tempo, que é de 50 minutos para a sua aula, tá? Certo. Você pode compartilhar, ver se está tudo direitinho, a gente só começa a contar na hora que você começar. Tá certo. Eu já tinha encaminhado por e-mail também. Sim, recebemos também, tá? Mas então Isso. eu vou virar a tela e vou compartilhar. Então eu tenho 5 minutos para apresentar o plano de aula, não é isso? Isso. Tá. Bom, então, tinha encaminhado o arquivo previamente, né, sobre o plano de aula. Eu sou a candidata Daniele Bittencourt Ferreira, e o tema da aula é o emprego de medidas de impacto populacional na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Então, os objetivos dessa aula são contextualizar a relevância das doenças crônicas não transmissíveis no cenário atual, identificar a história natural e compreender a relevância do controle dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, apresentar as principais medidas adotadas pela Organização Mundial de Saúde para controle e enfrentamento das DCNTs, analisar as políticas de saúde desenvolvidas no Brasil voltadas para o controle e enfrentamento das DCNTs, discutir sua relevância para o cenário brasileiro. Bom, o conteúdo que vai ser apresentado, né, tem uma breve introdução com relação às doenças crônicas não transmissíveis, os conceitos também, um pouquinho sobre transição epidemiológica e demográfica, considerando o contexto brasileiro, a história natural das DCNTs, as medidas adotadas para controle, né, das DCNTs, considerando as evidências e a relação de custo-efetividade, as políticas elaboradas em prática no Brasil para o controle e enfrentamento das DCNTs. Então, a metodologia é uma aula expositiva online, né, com duração de cerca de 45 minutos, com apresentação de slides. Os recursos que vão ser utilizados é o computador e a plataforma do Google Meet, né, e vai ter exposição do conteúdo, então. Essas são as referências básicas, as 3 referências básicas que foram utilizadas, né? E aqui também deixei descritas algumas referências complementares do que vai ser apresentado. Né? Acho que basicamente isso. Ok, obrigada. Então, são 10 horas agora. Você pode compartilhar novamente para começar a sua aula. Tá. A contagem do tempo já começa quando eu começo a apresentar? Sim. Tá. É só porque quando eu compartilho eu não consigo visualizá-los, aí eu... Você quer que a gente te avise quando faltar, sei lá, 5, 10 minutos? Não precisa. Não, quando tiver faltando 5 minutos, se puder me avisar, Tá eu bom. agradeço. Mas eu falo rápido quando eu fico nervosa, então... É comum. É. Mas respira, tá? Não, tranquilo. Deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim, estamos vendo bem. Então tá ótimo. Então eu vou começar. Eu sou a candidata, então, Daniele Bittencourt Ferreira, e vou apresentar o tema de aula, que é o tema 4, o emprego de medidas de impacto populacional na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das DCNTs no Brasil, né? Então, ao longo dessa aula expositiva, vou apresentar algumas questões relacionadas ao cenário mundial e brasileiro das doenças crônicas não transmissíveis. Vou falar um pouco também sobre a história natural das DCNTs, um pouco sobre as medidas adotadas para controle, né, medidas baseadas em evidências de custo e efetividade, e as políticas elaboradas em prática no Brasil.
Bom, considerando a epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis, elas representam o maior problema global de saúde, né? Temos que considerar algumas questões específicas com relação às DCNTs, né? Como o grande número de mortes prematuras, ou seja, as pessoas que vão a óbito em decorrência dessa doença com idade inferior a 70 anos de idade, o comprometimento da qualidade de vida das pessoas, o alto grau de limitação e incapacidade que são impostos como sequelas da evolução dessas doenças, né? E com tudo isso também é preciso considerar o impacto econômico, né? Que acaba refletindo o agravamento das iniquidades sociais que existem relacionadas também às doenças crônicas não transmissíveis, né? Os dados da Organização Mundial de Saúde para o ano de 2021 apontam que cerca de 70% dos óbitos no mundo são relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, né? E desses óbitos, 82% são observados em países de baixa ou de média renda. Aqui nós podemos observar, nessa faixa em azul, né, o impacto do que nós podemos observar das doenças crônicas não transmissíveis, a relevância dela com relação à mortalidade no cenário atual do mundo. No Brasil, ela se caracteriza como um problema de saúde pública, né, com importante magnitude, né? Alguns dados apontam que cerca de 74% das causas de morte no Brasil estão relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, né? Sendo que dessas causas de morte, 28% estão relacionadas ao aparelho circulatório, né? Então, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, 18% relacionado aos cânceres, 6% relacionado às doenças crônicas respiratórias e 5% com relação a diabetes tipo 2. Né? No Brasil, o que existem de características é que as DCNTs acabam atingindo todos os níveis socioeconômicos, né? Mas ainda temos alguns grupos que são mais vulneráveis, que são os idosos e os indivíduos com baixa escolaridade e baixa renda. Bom, aqui a gente tem algumas características das doenças crônicas não transmissíveis que acabam diferenciando elas de outras patologias, né, de outras doenças. Um ponto importante é a história natural prolongada, né, a questão da interação entre fatores etiológicos, a causa desnecessária, a causa necessária desconhecida, a especificidade de causa desconhecida, o longo curso assintomático, o curso clínico em geral que é lento, manifestações clínicas com períodos de remissão e exacerbação, e a evolução em graus variados de incapacidade, podendo levar até ao óbito. Né? Então, elas compartilham dessas características. Né? Bom, essa classificação de doenças crônicas não transmissíveis, ela foi feita pela Organização Mundial de Saúde, né? Pensando em grupos de doenças que tinham fatores de risco semelhantes, né? E com isso seria possível uma abordagem comum, pensando na questão da prevenção dessas disfunções, né? Então, a Organização Mundial de Saúde considerou como doenças crônicas não transmissíveis as doenças do aparelho circulatório, câncer, as doenças respiratórias crônicas e diabetes tipo 2, né? Outros agravos, né, não foram considerados pela Organização Mundial de Saúde nesse conjunto, por não partilharem os mesmos fatores de risco e apresentarem estratégias diferentes de intervenção, que é o que nós podemos observar nas doenças mentais e neurológicas, nas desordens osteomioarticulares, nas desordens genéticas e autoimunes, nas doenças bucais e nas patologias oculares. Bom, só para poder compreender um pouco da questão das doenças crônicas não transmissíveis, é preciso a gente considerar as questões relacionadas à transição epidemiológica e demográfica no mundo, né? O que nós observamos nos países desenvolvidos, principalmente nos países europeus, é que esse processo de transição demográfica, ele se iniciou no século XIX, né? E veio passando por uma série de transformações até os dias atuais,
Então, o que nós observamos é que há um processo com um longo curso, né, dessa transição demográfica e epidemiológica nos países ricos, onde tem uma predominância das DCNTs e uma redução muito importante da mortalidade por doenças infecciosas. No entanto, o que nós observamos em outras localidades é que esse processo não aconteceu de uma forma como observado nos países desenvolvidos. Frank e colaboradores, em 91, discutiram algumas ações específicas com relação a esse processo, como ele aconteceu na América Latina, né? Então, os países da América Latina experimentaram um modelo polarizado de modificações, né? Onde, na verdade, existe uma coexistência de doenças crônico-degenerativas e infecciosas, que é o modelo da dupla carga de doença, que acaba sendo um modelo que nós podemos observar que o Brasil também passou por ele. Né? Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Eu só quero aqui exemplificar a questão da transição demográfica na população brasileira. Então, nessa primeira figura, nós observamos aqui a pirâmide populacional em 1950, nessa figura, a pirâmide populacional em 1985, e aqui a projeção para 2020, da época que foi feito, né, esse gráfico. O que nós podemos observar? Exatamente nesse período, a partir de 1950, foi um marco importante na história do nosso país por conta do início de um grande processo de industrialização, de urbanização. Os processos migratórios ganharam uma magnitude importante. Então, nós começamos a observar transformações no que tange a questão demográfica brasileira, né? Nesse período ainda observamos um número grande de pessoas jovens, né? Essa situação, quando observamos aqui na década de 80, né, ela ainda se mantém, porém nós já começamos a observar nas faixas etárias aqui dos adultos, já começando a ter um alargamento aqui nesse ponto da pirâmide. E o que nós observamos já nos períodos mais próximos, em 2020, é a questão do envelhecimento importante da nossa população. Então, considerando esse espaço de tempo, né, em comparação com os países desenvolvidos, principalmente os europeus, o nosso processo de transição ele foi muito rápido em um curto espaço de tempo, né, se considerarmos isso. Falando nessa questão de ser um curto espaço de tempo, né, se nós observarmos essa projeção, né, do IBGE de 2010 para 2021, né, já conseguimos observar uma diferença grande quando observamos a faixa etária de 60, a partir de 60 anos, né, principalmente quando nós olhamos para o grupo das mulheres, que apresenta um envelhecimento mais importante. Além dessa questão da alteração da transição demográfica, nós temos também a transição epidemiológica, né? Então, paulatinamente, as doenças infecciosas e parasitárias foram apresentando uma redução importante na sua mortalidade, e com isso, as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias, né, dentro do escopo das doenças crônicas não transmissíveis, foram assumindo um papel importante aqui com relação à mortalidade, ganhando maior destaque. Bom, então o Brasil ele apresenta esse modelo particular de transição, né? Sofremos uma transição epidemiológica com a redução da mortalidade das doenças infecciosas e parasitárias e a elevação das doenças crônicas não transmissíveis, mas o nosso sistema de saúde ainda tem que lidar com essa dupla carga de doença, né? Além disso, a nossa transição demográfica, ela deu um espaço muito curto de tempo, né? Então, é um desafio muito grande para a oferta dos serviços de saúde, porque a evolução do serviço de saúde em algumas regiões do país não conseguiu acompanhar esse crescimento importante da demanda, né? Principalmente relacionado ao aumento da carga de doença, né? E temos uma particularidade também com relação à questão da transição nutricional, né? Avançamos nas 3 últimas décadas, saindo de uma posição extrema de desnutrição
e passando para uma outra situação extrema, que é de sobrepeso e obesidade, né? Quero destacar aqui uma questão importante, porque essa transição ela vem se dando de uma maneira muito acelerada e observada com uma magnitude importante quando nós falamos de crianças e adolescentes. E quando estamos pensando em curso de vida, doenças crônicas não transmissíveis, essas questões relacionadas ao adoecimento de crianças e adolescentes, elas são importantes para pensarmos nas linhas de intervenção também, né? Então, todo esse processo associado à questão da urbanização, o crescimento econômico e social, levar o Brasil até um modelo particular com relação ao seu modelo de transição demográfica e epidemiológico e o impacto das DCNTs dentro desse cenário, né? Bom, em 2011, a Organização Mundial de Saúde, né, apontou que cerca de 100 milhões de pessoas a cada ano eram empurradas para a linha de pobreza nos países em que se paga diretamente pelos serviços de saúde. Então, isso já começa a demonstrar essa relação importante que as doenças crônicas não transmissíveis acabam tendo com a questão de desigualdade social também, essa relação com baixa renda, né? No mundo, o que nós observamos é que as DCNTs têm um papel importante em países em desenvolvimento, né, uma magnitude, um impacto importante no desenvolvimento. As pessoas de baixa renda acabam sendo as mais afetadas, né? E a gente começa a observar uma mortalidade importante, precoce, né, com indivíduos com idade inferior a 70 anos. Aqui cabe também considerar essa questão que é importante, com relação aos custos diretos e os custos indiretos das doenças crônicas não transmissíveis, né? Precisamos considerar como custos diretos, então, relacionados a exames e procedimentos específicos, assistência médica, internações, né? Sem contar os processos de reabilitação. Então, isso acaba impactando diretamente os indivíduos acometidos pelas DCNTs, né? E fora todo esse processo, também é preciso considerar os impactos da DCNT na perda de qualidade de vida desse indivíduo, nas limitações, reduções funcionais e na incapacidade que alguns indivíduos podem desenvolver. Então, com isso, acaba tendo também um custo indireto, né? Na perda de renda, muitas vezes comprometida para poder suprir o controle, seja ele com medicamentos ou com outras terapias, né, para controle da doença, e também a questão da perda da produtividade, muitas vezes relacionada à incapacidade desses indivíduos, né, a relação com o afastamento do trabalho e todas essas questões que existem nesse modelo. Bom, o que nós vamos observar também é que, influenciada pelas condições de vida, né, a Organização Mundial de Saúde pensou em uma abordagem sistêmica, né, pensando em novas estratégias de serviços de saúde, já vislumbrando uma questão relacionada a enfrentamento e controle das doenças crônicas não transmissíveis. O impacto socioeconômico das DCNTs, ele vem afetando as metas de desenvolvimento do milênio, né, conforme o documento da Organização Mundial de Saúde de 2011, e nesse mesmo ano houve a reunião de alto nível das Nações Unidas, nas quais foram elaboradas estratégias de enfrentamento, principalmente relacionadas aos fatores de risco das DCNTs, né? Mas por que pensar especificamente nas estratégias de controle de fatores de risco, né? Então, é importante considerar as fases da história natural das doenças. O que nós vamos ver na fase da história natural? Exposição aos fatores de risco, o início da doença e todo o seu desenvolvimento, podendo resultar em recuperação ou chegando ao extremo do óbito. O que vamos observar é que, por exemplo, nas doenças transmissíveis, esse início de exposição aos fatores de risco, no caso um patógeno, por exemplo, o início da doença, ele é um período muito curto, né? Diferente do que é observado nas doenças crônicas não transmissíveis, aonde o início da exposição aos fatores de risco
pode ocorrer durante o período gestacional, na infância, na adolescência, até mesmo na fase adulta, mas existe um tempo, um período de tempo de variação aqui muito grande, ou seja, isso dá margem para que estratégias possam ser desenvolvidas para poder modificar a atuação desses fatores de risco, né? Os fatores de risco compartilhados por essas doenças, quase todos eles são passíveis de modificação, né? Pensando principalmente nas ações relacionadas à promoção à saúde e à prevenção específica desses agravos. O que vamos observar é que, também pensando na questão da prevenção secundária, né, utilizando exames para detecção precoce, início de tratamento precoce também para poder minimizar complicações resultantes desse processo, também são estratégias interessantes para serem utilizadas. A prevenção terciária, que em geral é quando os indivíduos já apresentam um acometimento importante, sequelas importantes, impacto na sua renda, em outras questões que mostram que tem uma relação importante aqui também com a perda de produtividade, acabam sendo tratamentos mais caros e com uma sobrecarga maior para o sistema de saúde. Então, o que nós vamos observar é que as medidas de ação, de controle, né, com relação às doenças crônicas não transmissíveis, têm uma ênfase muito grande no controle dos fatores de risco e pensando-se em tratamentos precoces, diagnósticos precoces, para poder se antecipar essa questão do agravamento da doença. E vou falar um pouco agora sobre as possibilidades de intervenções das doenças crônicas não transmissíveis. Algumas evidências que são importantes, né? Os fatores de risco eles são compartilhados, então as estratégias de controle elas podem ser integradas. As medidas de prevenção e controle, elas apresentam medidas de custo-efetividade que são importantes. Essas medidas, elas atuam em todo o ciclo vital, com ênfase na questão da promoção e da prevenção específica. Mas é importante ressaltar aqui que boa parte dessas medidas, elas são intervenções de base populacional, mas nós não podemos esquecer da integração com as intervenções individuais, né? Pensando nos modelos existentes de atenção aos portadores das doenças crônicas não transmissíveis. Então, em 2011, a Organização Mundial de Saúde divulgou as intervenções que são consideradas com melhor custo-efetividade, né? São 4 grandes grupos, sendo o primeiro composto por intervenções populacionais, consideradas as melhores apostas, um outro grupo com as intervenções populacionais que são de baixo custo, as intervenções com evidências promissoras e as intervenções voltadas para grupos específicos. As intervenções populacionais, que são consideradas as melhores apostas, elas passam não somente por situações específicas dentro do sistema de saúde, mas também contemplam ações no campo econômico e produtivo. Tá? Então, uma das intervenções consideradas aqui é o aumento de impostos, né, e preços sobre os produtos do tabaco, a proteção de pessoas da fumaça do cigarro e a proibição que se fume em lugares públicos, né, a questão da advertência sobre os perigos do consumo do tabaco, a fazer cumprir a proibição de propaganda, patrocínio e promoção da indústria do tabaco, restringir a venda de álcool no varejo, reduzir a ingestão de sal e do conteúdo de sal nos alimentos, substituir as gorduras trans em alimentos por gorduras poliinsaturadas e promover o esclarecimento do público sobre alimentação e atividade física, inclusive pela mídia de massa.
Outras intervenções que são importantes também e são consideradas de baixo custo contemplam a promoção de amamentação adequada e a alimentação complementar, a aplicação de leis do álcool e direção, há restrições sobre marketing de alimentos e bebidas com muito sal, gorduras e açúcares, especialmente para crianças, impostos sobre alimentos e subsídios para a alimentação saudável, legislação protetora quanto aos fatores de risco ambientais ou ocupacionais, como amianto, aflatoxina, contaminantes na água potável, entre outros fatores. Algumas intervenções que são consideradas promissoras, né, eram consideradas promissoras por esse documento de 2011. Os ambientes de nutrição saudável nas escolas, informação nutricional e aconselhamento em atenção à saúde, as diretrizes nacionais em atividade física, os programas de atividade física para crianças com base na escola, os programas de atividade física e alimentação saudável nos locais de trabalho, e os programas comunitários de atividade física e alimentação saudável, e a construção de ambientes que promovam a atividade física. Bom, algumas intervenções também com bom custo-efetividade, elas também passam por alguns grupos específicos, né, e algumas ações direcionadas. Então, vou falar um pouquinho do aconselhamento e da terapia multidrogas, né, que pode ser observado, por exemplo, no controle da glicemia de indivíduos com diabetes, né, e o seu monitoramento também com relação ao maior risco de eventos cardiovasculares, a terapia do ácido acetilsalicílico, de estatinas e de antihipertensivos, né, com indivíduos que têm um risco maior para infarto agudo do miocárdio, o tratamento de câncer em combinação com a detecção precoce, né, pensando no rastreamento e no diagnóstico precoce, com isso nós temos maior sobrevida, melhor prognóstico desses indivíduos, o rastreamento para câncer de colo de útero, né, que é preconizado para a população-alvo de 25 a 64 anos, né, e o acompanhamento também dessas mulheres com exames que apresentem qualquer alteração e a garantia de tratamento e acompanhamento nos casos confirmados de câncer. A detecção precoce para o câncer de mama, né, pensando também no rastreamento por meio da mamografia com exame bienal, né? A população-alvo em torno de 50, na faixa etária de 50 a 69 anos, e também contemplando aqui o tratamento adequado para 100% das mulheres que forem diagnosticadas com câncer de mama. Outro tipo de intervenção também voltada para grupos específicos tem relação com a detecção precoce para câncer coloretal e oral, o tratamento de asma persistente com inalantes e corticosteroides e agonistas beta-2, a vacinação contra a hepatite B, que tem uma relação importante com relação ao desenvolvimento do câncer hepático, né? Então, a vacinação ajuda a diminuir a questão do câncer, e o financiamento e fortalecimento dos sistemas de saúde, né? Pensando no papel e na abordagem da atenção primária em saúde. Bom, desde a década de 70, já existe um esforço, seja ele de alguns países isolados, ou seja, de redes que foram criadas para poder fazer o acompanhamento dessas doenças, enfim. Tem algumas redes que já começaram suas atividades desde a década de 70, desculpa, como a Mônica, que contempla 37 países da Europa. Temos também a iniciativa CINDI, que contempla o Canadá e 20 países europeus. A Rede Carmen, em conjunto com a OPAS, que o Brasil também participou. O projeto Mega Country. E em 2000, né, teve o Fórum Global para Prevenção e Controle de DCNTs promovido pela ONU.
E aí, pensando nas políticas de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, nós precisamos considerar dois fatores aqui que são importantes e que eu vou descrevê-los um pouco melhor, que é a questão da vigilância das doenças crônicas não transmissíveis e da Política Nacional de Promoção da Saúde. Bom, a vigilância nas doenças crônicas não transmissíveis é uma ferramenta importante, né, que permite conhecer a distribuição, a magnitude e a tendência, não só das doenças, mas também relacionado aos seus fatores de risco, né, e isso possibilita o planejamento e o controle desses fatores e também permite avaliar os resultados de ações que foram implementadas, né. Então, são componentes da vigilância o monitoramento dos fatores de risco, o monitoramento da morbidade e da mortalidade, né? E a avaliação da capacidade de respostas. Com isso, a gente observa que é importante o fortalecimento da vigilância e isso acabou se tornando prioridade, não só no nosso país, mas também a nível global nos sistemas de vigilância. Eu trouxe aqui algumas fontes de informação do sistema de vigilância nas doenças crônicas não transmissíveis, do que temos de realidade dentro do nosso país. Então, os sistemas de informação voltados para fatores de risco e proteção, as informações em geral são obtidas por meio de inquéritos, né, de base populacional, utilizando populações específicas, né, sejam eles escolares, ou idosos, ou indivíduos adultos, mas são importantes fontes de informação específicos sobre fatores de risco e proteção. Com relação à morbidade, desde a década de 1980, nós temos os registros de câncer de base populacional, né, e os de base hospitalar também. Temos o programa Hiperdia, o sistema de informação hospitalar, que permite o monitoramento das morbidades, o sistema de informação ambulatorial e o sistema de informação ambulatorial, ele tem também o preenchimento da autorização de procedimento de alta complexidade, que permite, por exemplo, o monitoramento de pacientes que estão em acompanhamento por tratamento químio ou radioterápico no tratamento oncológico, é uma possibilidade. O Hiperdia também é um programa importante para a questão do monitoramento da hipertensão e da diabetes presente na atenção básica. Outra forma de informação também é a mortalidade, né, pelo sistema de informação de mortalidade, com o maior número de informações com relação à causa básica e causas múltiplas de óbito, mas eu vou chamar a atenção, dentro do sistema de informação de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, para essas questões aqui específicas a fatores de risco e proteção, uma vez que a Organização Mundial de Saúde tem preconizado o controle e o monitoramento desses fatores específicos. Eu vou falar um pouquinho sobre esses inquéritos, que foram alguns deles desenvolvidos pelo sistema de vigilância e que são importantes para compreendermos a realidade da nossa população. Alguns inquéritos domiciliares já foram realizados. Em 2013, nós tivemos o primeiro inquérito, que foi uma ação em conjunto da Vigilância e Saúde com o Instituto Nacional de Câncer, avaliando fatores de risco, com relação às doenças crônicas não transmissíveis, em especial a avaliação da questão do tabagismo. Em 2008, a PNAD incluiu um módulo de avaliação com relação a fatores de risco e morbidade dentro das doenças crônicas não transmissíveis, e em 2013 nós tivemos a Pesquisa Nacional de Saúde. Só quero destacar aqui que a PNAD e a PNS, apesar de não serem promovidas por outras instituições, trouxeram informações relevantes para poder subsidiar a tomada de decisão pela vigilância. Em 2009 também teve o primeiro inquérito em escolares, que foi o PENSE,
A grande questão do PACE é que ele começou em 2009, tinha uma proposta de ser a cada 3 anos, mas isso acabou não acontecendo, mas trouxe também um panorama que permitiu entender a questão do consumo de álcool, do tabagismo e também com relação à questão de sobrepeso e obesidade. Quero destacar também a questão do inquérito telefônico, que é o Vigitel, que começou em 2006. Desde então, ele vem sendo realizado de forma contínua, a cada ano, onde se faz a entrevista por telefone com moradores das capitais de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, que acaba fornecendo um panorama importante com relação a fatores de risco e proteção, e hipertensão e diabetes autorreferidos também. Além da questão da vigilância, nós temos também a Política Nacional de Promoção da Saúde, em 2006, que surgiu para poder promover ações intersetoriais que contemplassem o controle dos fatores de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Então, aqui estou destacando algumas ações importantes. Com relação à atividade física, foi o Programa Academia da Saúde, que existe desde 2011, para poder promover a questão da atividade física. A questão do tabagismo também, né, por meio de ações regulatórias, a sobretaxação, a questão do controle do tabagismo em locais fechados. Então, também foi uma questão importante, um marco importante para conseguirmos algumas reduções com relação à prevalência do tabagismo na nossa população. A alimentação saudável também entra dentro dessa política, com alguns programas voltados para a questão da estimulação da amamentação, a questão da redução do sal também em diversos alimentos e a rotulagem de alimentos especificando a sua composição. Com relação à expansão da atenção primária em saúde, a cobertura é crescente e ela é relevante quando nós falamos principalmente no acompanhamento e no monitoramento de alguns fatores de risco, mas no controle também relacionado à hipertensão e diabetes. A distribuição gratuita de medicamentos voltada para a hipertensão e diabetes é uma iniciativa contemplada pela Farmácia Popular em 2011, para poder facilitar o acesso dos indivíduos ao tratamento adequado e ao controle dessas doenças crônicas não transmissíveis relacionadas, né? Aqui estou citando a diabetes, mas a hipertensão também tem uma relação importante com as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Outra questão também é dos indivíduos com alto risco e doenças do aparelho circulatório, que fazem uso de alguns medicamentos que não estão contemplados na farmácia popular, mas que conseguem obter esses medicamentos genéricos a um custo mais baixo, com isso também fazendo com que tenham menores sequelas resultantes das complicações que apresentam. Em 2011, foi desenvolvido o Plano de Ações Estratégicas, né, para o enfrentamento das DCNTs, contemplando um período de 2011 até 2022. Né? E os principais objetivos desse plano de ação estão relacionados à promoção do desenvolvimento e implementação de políticas públicas efetivas, pensando na prevenção e no controle das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco, fortalecimento dos serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores de doenças crônicas e reduzir a morbidade, incapacidade e mortalidade causadas pelas doenças crônicas não transmissíveis, pensando na linha de cuidado do Sistema Único de Saúde a partir da atenção básica e da participação comunitária. Esse plano de ações estratégicas, ele contempla as doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes tipo 2 e as doenças respiratórias, os fatores de risco que são contemplados são o tabagismo, ou o consumo excessivo de álcool,
a inatividade física, a alimentação não saudável e a obesidade. E são 3 eixos que sustentam esse plano, que é o eixo da vigilância, informação, avaliação e monitoramento, o eixo da promoção da saúde e pensando também no cuidado integral desses indivíduos. Esse plano ele tem algumas metas, né, que estão relacionadas à redução da mortalidade, né, em indivíduos abaixo de 70 anos, a redução da prevalência de obesidade em crianças e adolescentes, a redução do consumo de álcool, o controle da obesidade em adultos, o aumento do consumo de frutas e hortaliças, o aumento da prevalência da atividade física no lazer e a redução da prevalência do tabagismo. Nessa publicação de 2019, nós podemos observar o que foi avaliado por meio do Vigitel, de quais dessas metas do plano de enfrentamento elas foram atingidas ou não. Foi considerado aqui como ano base para análise o ano de 2010, né? E se avaliou toda essa série até 2018. É importante ressaltar aqui que o Vigitel é um inquérito realizado com indivíduos acima de 18 anos. Então, as metas relacionadas a crianças e adolescentes não estão contempladas aqui. O que se observou nesse período, né? O que está em verde foram as metas atingidas, então houve uma redução com significância estatística em todo o período com relação à prevalência do tabagismo. Houve um aumento da prática de atividade física, né, no lazer, também com significância estatística, e a questão da mamografia também realizada pelas mulheres, a população-alvo de 50 a 69 anos, também teve uma melhora com significância estatística. Não teve significância estatística o que foi avaliado na questão do exame Papa Nicolau, nas mulheres de 25 a 64 anos. A questão do diabetes teve significância estatística, mas indicando um aumento. A questão da hipertensão arterial não teve significância estatística também. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas também não teve significância. Em um primeiro período ele apresenta uma redução, mas depois nós observamos no segundo período de 2015 a 2018 um aumento. Então, foram direções conflitantes aqui. E o consumo recomendado de frutas e hortaliças também teve essa oscilação. No período de 2010 a 2014, observamos uma melhora nesse consumo. 2015 a 2018 teve uma redução, mas apesar disso, em todo o período foi considerado que houve uma melhora com significância estatística, mas não chegou a bater a meta estipulada pelo plano. Nessa figura, nós podemos observar a taxa padronizada de mortalidade prematura em indivíduos com idade inferior a 70 anos, né? Mas nesse estudo específico se considerou de 30 a 60 anos, 30 a 69 anos, né? Por doenças crônicas não transmissíveis, aqui considerando a região de residência, tá? O que nós vamos observar aqui é que a região sul e sudeste tem uma magnitude importante dessa mortalidade, que parece ter um decréscimo e uma tendência à estabilização do que nós observamos no final do período. O que observamos é que na região norte e nordeste, principalmente no nordeste, teve um discreto aumento e uma tendência à estabilidade nesse final do período aqui, considerando a série até 2018. Essa figura mostra as taxas padronizadas, né, de mortalidade prematura, também no mesmo grupo por faixa etária de 30 a 69 anos de idade, pensando nas doenças crônicas não transmissíveis. Só que aqui se considera o sexo masculino e feminino em separado de acordo com as patologias, né? Então foram avaliadas as doenças cardiovasculares, diabetes, neoplasias e doenças respiratórias crônicas. O que nós podemos observar, vendo esse panorama,
é que as doenças cardiovasculares têm uma magnitude importante no sexo masculino, né, quando comparado com o feminino, com uma discreta tendência de decréscimo, e as neoplasias se mantiveram relativamente estáveis ao longo do período. Nas mulheres, o que nós vamos observar é que no início do período as doenças cardiovasculares têm uma relevância, mas não com a magnitude que nós observamos nos homens, né? E no final do período que nós observamos, parece haver uma queda aqui das doenças, do óbito por doenças cardiovasculares, mas começamos a identificar um discreto aumento dessa morte precoce por neoplasias em mulheres. Bom, recentemente foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e também agravos não transmissíveis, no período de 2021 a 2030. Esse plano ele ainda está em fase de elaboração e ele está disponível para participação social e consulta pública antes da sua definição. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre os grandes desafios do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, a questão do envelhecimento e do aumento de carga de doença que nós observamos no nosso país, com esse modelo de transição demográfica e epidemiológica que acaba sobrecarregando os sistemas de saúde, né? E acaba também mostrando as profundas desigualdades que existem no nosso país, pensando não só na população com menor renda e que acabam sofrendo de forma mais importante o impacto dos DCNTs, mas pensando também nas diferenças regionais que existem dentro do nosso país, né? Com isso, é importante o fortalecimento das ações da atenção primária em saúde, que ajudam exatamente a atuar na questão dos fatores de risco e também tem um papel importante no direcionamento para acompanhamento, detecção precoce, controle inicial da doença, e a questão da produção de informações e vigilância que ajudam também na preparação para o novo contexto que nós vamos observar na nossa população. Aqui seguem as referências que foram utilizadas. E obrigada. Obrigada, Daniele. Você falou em 43 minutos, dentro do tempo, portanto. Agradeço a tua participação até o momento. E você estaria liberada, então, dessa etapa já, aguardando as próximas etapas. Ótimo, obrigada. Eu posso só tirar uma dúvida com relação à revisão? Claro. Amanhã? Eu preciso apresentar algum material